Olá, olá, olá! Eu sou a professora Vanessa e hoje vamos revisar sobre letra, fonema, encontro consonantal, encontro vocálico e os dígrafos. Para começar, o que é letra? Basicamente é o desenho que a gente faz, né, para poder representar um som. E os sons nós chamamos de fonema. Então pensa que fonema é o som que nós escutamos e letra é aquilo que nós escrevemos, desenho que formam as palavras, né? E, então, o principal é isso, letra e fonema. As palavras são formadas por letras e fonemas, na verdade são fonemas e são representados pelas letras, quando a gente está escrevendo. E é interessante pensar que as palavras não necessariamente vão ter o mesmo número de letras e fonemas sempre, né? Tem algumas palavras em que vai ter mais fonema do que letra, e às vezes o contrário também acontece. Por exemplo, deixa eu mostrar para vocês aqui, para ir explicando. Bora lá. Então, o que eu estava dizendo é que fonema é o som que a gente pronuncia e letra é o sinal gráfico, né? O desenho que a gente faz para representar esse som, fonema, ok? E então a gente pode ter palavras em que o número de letras é igual ao número de fonemas, como por exemplo a palavra máximo, tem 6 letras e exatamente 6 fonemas. Agora, na palavra acesso, nós temos 6 letras, pode contar, não precisa, se duvidou, pode contar, são 6 letras, e nós temos 5 fonemas. Por quê? Quando você tem os dois S juntos, conta como apenas um som, é um dígrafo, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso também. Então, no caso de acesso, nós temos 6 letras e 5 fonemas. E o contrário, como eu disse, também pode acontecer. A palavra tóxico, por exemplo, tem 6 letras, pode contar para conferir, e a letra X se desdobra em 2 sons, tox. Então, quando isso acontece, acho que é só com a letra X, só com a letra X, você tem mais fonemas do que letras, ok? Então, fonema é o som, letra como a gente representa o som, como a gente representa o fonema. Nas palavras, a gente pode ter palavras com o mesmo número de letras e fonemas, podemos ter palavras com mais fonemas do que letras, e podemos ter palavras com mais letras do que fonemas, ok? Vamos seguir. Aí, os fonemas, eles podem ser classificados em vogais, consoantes e semivogais. As vogais, A, E, I, O, U, a gente aprende lá quando a gente é pequenininho, as vogais, elas são os sons que passam direto, sem nenhum obstáculo. Então, se você falar A, I, O, U de uma vez só, você vai ver que você não vai fechar em nenhum momento totalmente a boca. Vai passar de maneira contínua. A, E, I, O, U. Então, a gente não fecha, não tem obstáculo, são vogais. As consoantes sempre vai ter algum tipo de obstrução, de obstáculo para poder sair o som. Então, se você falar B, P, C, você sempre vai ter alguma coisa aqui na boca que vai fechar, vai ter um obstáculo, uma pequena obstrução, digamos assim, para o som passar, para distinguir uma letra da outra. Então, as consoantes sempre têm um obstáculo. E aí tem vários tipos, né? E as semivogais são geralmente o I e o U, porque quando eles estão em palavras que eles vão ter o som, digamos assim, menos intenso do que as vogais. Por exemplo, que eu coloquei o exemplo carie, tá vendo? O icarie. Então, o i, ele é menos intenso do que o e que vem em seguida. Então, o e é uma vogal e o i é uma semivogal. Aqui a gente tem um ditongo, ok? Ok, vamos continuar. Os dígrafos, como eu estava dizendo lá na contagem dos fonemas, é quando você tem 2 letras que representam apenas um som. Então, tem o CH, o NH, o LH, RR, SS, SC, SC cedilha, esqueci de colocar aqui, mas também tem, por exemplo, a palavra nasço, eu nasço, sei lá, XC e XS, ok? Esses são os dígrafos consonantais. Nós também temos os dígrafos vocálicos, que é quando a gente tem o dígrafo, 2 letras representando apenas um som, que é vocálico, de vogal. E isso acontece com sons nasais. Nasais porque eles vão passar, não pela boca, mas eles vão passar, de certa forma, pelas vias nasais, pelo nariz mesmo, né? Então, se você falar a palavra tampa, você vai perceber que parte do ar está ali passando tampa, pela via nasal. Pode ser com o M, o N e o tio. Depois eu preciso acrescentar aqui o tio também. Então, tampa, tempo, canto, lento, são palavras que têm dígrafos vocálicos. 2 letras representam apenas um som e é vocálico. Muito bem. Aí nós temos
os tipos de encontros vocálicos. Ditongo é quando você tem uma semivogal junto com uma vogal, ou o contrário, uma vogal com uma semivogal. Tritongo é quando você tem semivogal, vogal e semivogal. Hiato é quando você tem duas vogais juntas, duas fortes, digamos assim. E aí, como que vai diferenciar? No ditongo, o som mais fraco, ele fica grudado na vogal que é mais forte. Então, na separação silábica, o ditongo, a semivogal e a vogal, ou a vogal e a semivogal, vão ficar juntas na separação, essas letras vão ficar juntas na separação silábica. Agora, no hiato, como são duas letras que têm intensidade, elas na separação silábica vão ficar separadas. Então, por exemplo, aqui no ditongo, pai é uma monossílaba, você não pode separar o A do I. Herói é uma dissílaba, você não pode separar o O do I. Agora, no hiato, vamos lá, piada, pi-a-da. O I ali fica separado. O A é sempre vogal, isso é importante lembrar, o A é sempre uma vogal, tá? Poesia, poesia. Então, esse E aqui, junto com a letra O, as duas são fortes, ficam em sílabas separadas. Deserto do Saara, então esses dois azinhos são hiato. E é interessante pensar também na regra de acentuação. Sempre que o I, a letra I ou a letra U ficarem na posição de hiato, quando elas tiverem essa intensidade, vai ser acentuado, porque como elas normalmente são semivogais, quando está diferente do normal, a gente marca com acentuação. Então, na palavra pai, ela é fraca, não recebe acento, né? Agora, na palavra saída, saída, o I recebe acento, porque esse ato aí é um I, que normalmente é semivogal, quando ele está na posição de ato, ele ganha um acento. Já o hiato com outras letras não ganham acento, porque são letras que normalmente já têm intensidade, então não tem necessidade de marcar elas como acento quando elas são hiatos. Então, a palavra piada, o A sempre é vogal, então não precisa colocar acento. Agora, quando é I e U, precisa. Encontro consonantal. Quando a gente tem o dígrafo, nós temos duas letras que representam apenas um som. E aí, no encontro consonantal, você tem duas letras, duas consoantes, que elas vão, cada uma representar o seu próprio som. Elas estão juntas na sílaba, mas vão, digamos assim, preservar o próprio som. Aí, nesse caso, é o encontro consonantal. Quando as duas letras, cada uma tiver o próprio som, encontro consonantal. Se as duas letras, duas consoantes, estiverem representando apenas um único som, apenas um fonema, aí vai ser dígrafo, tá bom? E aí tem os encontros consonantais que são perfeitos e imperfeitos. Quando eles são perfeitos, é porque eles ficam juntos na separação silábica. E imperfeito é porque eles se separaram. Então, prato, se a gente for separar, prato, o PR fica junto, encontro consonantal perfeito. Agora, na palavra corpo, corpo, o R e o P é um encontro consonantal imperfeito, porque eles estão juntos na palavra, mas nessa posição silábica ficam separados. E é isso, passamos aqui pelo principal, o básico da fonética, né, da fonética-fonologia. Quem é meu aluno vai receber esse resumo para poder revisar, e 2 exercícios dinâmicos que estão aqui embaixo, e um exercício escrito que ainda vou colocar. Qualquer dúvida, me manda lá no WhatsApp para eu poder te ajudar. E se você não é meu aluno, vem para o clã, vou deixar as informações aqui na descrição do vídeo, ok? Até logo, pessoal!